vou começar o vídeo lendo os comentários sobre o exercício com boneco, mas quero trazer uma frase de um texto chamado A Vida, de Bert Hellinger. E ele diz assim: a vida te tira do caminho e te apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. E o que é esse fluir como um rio? Que é o fluxo da vida. É o fluxo que já existe antes de nós. Esse fluxo, essa força, essa energia de vida já está aqui antes da gente ter nascido. E pode ser, muitas vezes, que por dificuldades anteriores, vindas antes de nós, esse fluxo foi recebendo aquelas travas que impedem que o fluxo aconteça. E o que são essas travas do fluxo da vida? São dificuldades que acontecem dentro do sistema familiar, que estão relacionadas a provavelmente desrespeitos às ordens do amor que se manifestam nos sistemas familiares, que permitem que esse fluxo aconteça. Então, quando eu, Marina, que sou a primeira filha dos meus pais, eu estou no meu lugar, o fluxo da vida acontece. Quando eu, Marina, que sou a primeira filha dos meus pais, olho para os meus pais e vejo a grandeza deles e vejo o quanto perante eles eu sou pequena, o fluxo da vida acontece. Quando eu saio do meu lugar e quero ocupar o lugar do meu pai, quero ocupar o lugar da minha mãe, quero me sentir maior do que eles, o fluxo da vida não acontece, porque eu estou fora do lugar. Então, quando as coisas não estão fluindo na sua vida como poderiam fluir, algo está acontecendo que está atravancando, colocando aquela barreira que impede que o fluxo da vida aconteça. Lembra da Itaipu. Por que eu dou exemplo da Itaipu? Das cataratas. Morei em Foz. Eu ia lá. E eu nem imaginava naquele momento que no futuro eu falaria disso como uma imagem real da vida acontecendo. Então, como você se sente quando olha para o boneco que representa o fluxo da vida? O que é o fluxo da vida? Abundante, sem parar, contínuo. Abre uma torneira e deixa a água fluir. Esse é o fluxo da vida acontecendo. Agora eu vou começar a ler os comentários e o que é importante para você que fez esse exercício? Entender como é que você se sente perante esse fluxo da vida. E uma boa resposta, talvez uma resposta positiva, é de dizer assim: quando eu olho para o fluxo da vida, eu me sinto conectada. Quando eu olho para o fluxo da vida, eu me sinto feliz. Quando eu olho para o fluxo da vida, eu me sinto plena, satisfeita, realizada, e algumas outras positivas que eu vou ler para vocês aqui também. Agora, se você olha para o fluxo da vida e você percebe algo negativo sobre isso, eu te sugeriria olhar para isso, porque pode ser que esteja acontecendo algo que não esteja permitindo que você flua. Beleza? Lembrando que eu fiz o recorte dos comentários até ontem de noite, então até o dia 24/9 à noite. E depois desse recorte que eu fiz, ainda chegaram muitas respostas legais que seriam muito interessantes de serem trazidas aqui, mas não deu tempo. Então, quanto mais rápido você comenta, mais você tem a chance da sua resposta estar aqui participando desse vídeo. Então, percepções positivas. Quando eu olho para o fluxo da vida, eu vejo alguém de boa consigo próprio, eu vejo amor. Eu senti, essa que eu achei bonita e profunda, eu senti que parece ser uma pessoa que mesmo com as cicatrizes da vida, está fazendo o seu movimento de se reerguer e tornar o caminho mais belo. E é isso, gente, o fluxo da vida e a vida, ela vai acontecer, não da maneira como a gente espera. Vai acontecer mesmo com as cicatrizes que a gente está carregando ao longo da nossa vida. E qual é o nosso papel? É olhar para isso e seguir adiante, apesar do que nos aconteceu. Eu senti uma energia de vida, admiração, orgulho, uma força vindo até mim, força, resistência de alguém que passou por muitas dificuldades, sobreviveu e agora está blindado, forte, indestrutível. E aí o texto do Bert Hellinger, ele fala muito sobre isso. Ele diz assim, olha:
A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a fé. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesma. A vida te quebra em tantas partes quantas forem necessárias para que a luz penetre em você. A vida confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. A vida envia raios e tempestades para acordar. Tem muito mais frases aqui que fazem parte desse texto, que é muito bonito. Outra hora você procura sobre ele. Outra pessoa falou, uma pessoa comentou que quando olhou para o boneco, logo veio a frase: eu estive distante por muito tempo, agora eu estou aqui para você. Isso é muito bonito, é retomar essa reconexão, retomar a conexão. E não que a conexão se rompa, ela só não está sendo percebida por você. Tem gente que sente paz, tem gente que sente desejo de crescer, tem gente que sente uma postura de liderança no boneco, comunicando, iluminando, que é o fluxo da vida, ele direciona, ele guia. Sentir iluminado, confiante, não teme sombra alguma, ele caminha, olha para um destino sem olhar para trás, ele segue em frente, e é fluxo, né, gente? O rei não dá ré. Então é fluxo, segue esse caminho. Sentir olhando para um destino, sem olhar para trás, já falei. Uma alegria muito contagiosa, vontade de abraçá-lo, uma energia boa, ele sorria para mim, eu senti força, o sentimento de seguir em frente. Quando eu olho para o fluxo da vida, eu me sinto preenchida, eu me sinto completa. Eu sinto conforto, eu sinto alegria, como se esse boneco estivesse de braços abertos para mim. Quando eu olho para ele, eu sinto alegria, eu vou com alegria. Isso é muito bonito. Eu sinto paz, transmite tranquilidade, sinto poder, tranquilidade, alinhamento, uma sensação de que está tudo em ordem. Vejo uma pessoa olhando para frente, vontade de olhar de perto, pegar na mão. Basicamente isso, de positivo. Porque depois teve muitos mais, mas acabou que não consegui trazer para cá hoje. E aí, teve as respostas que eu não consigo ter essa clareza. Se era uma resposta positiva ou negativa, ou me trouxe uma dúvida. O boneco, o fluxo da vida está olhando para a luz. Então, como é que você percebe isso? Se o boneco está olhando para a luz, o que é isso para você? O que isso significa para você? Quando eu olho para esse boneco que é o fluxo da vida, eu sinto força e sinto solidão. O que é? Quando você olha para como a sua vida poderia fluir, você sente força e solidão. Seu caminho é solitário, você precisa ser forte? Não sei, você pode me dizer. Quando eu olho para o fluxo da vida, eu lembro da minha infância. Será que na sua infância você sentiu o fluxo da vida acontecendo? Pode ser uma interpretação. O lado direito com muitas cicatrizes e o lado esquerdo iluminado. O que isso pode representar para você? Né? Quais são essas cicatrizes que você está carregando? Qual é essa luz que você está acessando também? Outra pessoa também trouxe, né, essa lateralidade. O lado esquerdo do meu corpo pulsionou, ficou maior, doeu. Então, olha para o que vem desse lado esquerdo, que é o lado do feminino, que vem da nossa mãe. O lado do direito é o masculino, né, que vem do nosso sistema familiar, da nossa ancestralidade, do lado do nosso pai. Olha para isso. E aí a pessoa falou assim, que interessante, eu senti a morte e o fim quando olhei para ele. E realmente o fluxo da vida nos leva inevitavelmente para a morte. E aí nesse comentário eu faço uma ressalva. Ele leva até inevitavelmente para a morte, mas ele leva sim para a vida, antes de qualquer morte. Então, o que significa quando você olha para o fluxo da vida e sente a morte? Como é que está o seu fluxo da vida hoje? Porque, claro que aqui eu posso estar fazendo uma inferência, mas seria muito importante você olhar para o fluxo da vida e olhar mais que a morte, porque a morte é o destino final, que você acessasse a vida.
Eu olho para o fluxo da vida e sinto saudades, eu sinto um aperto no peito, eu senti que era alguém esperando por mim, e se alguém esperando por você, por que é que você não está indo em direção a essa pessoa? Eu sinto seriedade, eu vejo objeto. É um objeto mesmo, querida, mas você pode experimentar, acessar a energia dele. Eu sinto apego, como se eu fosse apegada a esse boneco. Então, como que tá a tua relação com o fluxo da vida? Tá fluindo ou não? E ao que você tá apegada? Eu duvido muito que você esteja apegada ao fluxo e fluindo com ele. Eu duvido muito. Então, repara como é que está o fluxo da sua vida. Quando eu olho para esse boneco, eu vejo autoritarismo. O fluxo da vida não é autoritário, né? Ele pode ser sim poderoso, mas não autoritário. Então, percebe como é que você se relaciona com esse fluxo, né? Além do boneco, como é que está o fluxo da vida para você? Esse boneco tá apático, tá cansado, então provavelmente a tua vida não tá fluindo. Tá um brilho apagado, tá enfraquecido, eu fico triste, me senti julgada. Agora já começaram os que eu consigo correlacionar com negativo. Quando eu olho pro boneco, eu fico triste. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para sua vida, ver se ela está fluindo ou não. E se você sente essa tristeza, quando você pensa, talvez, aí é uma hipótese, né? Minha vida poderia estar fluindo mais, eu gostaria que minha vida estivesse fluindo. E talvez venha daí a sua tristeza. Ou talvez seja uma tristeza que está aí há muito tempo com você e que talvez ela esteja impedindo o seu fluxo da vida de acontecer. Eu me senti julgada, né? O fluxo da vida não julga, ele flui. Mas será que ele está julgando, esperando que você esteja fluindo, permitindo que ele flua através de você? Veja, faça essa reflexão. Eu senti algo sufocando, uma sensação de algo envolvendo e apertando. Aí você vai precisar refletir. Por que o fluxo da vida te sufoca? Eu senti muita indecisão, como se eu não soubesse o que fazer e qual caminho seguir. E talvez você esteja se sentindo paralisada, de verdade. A indecisão está te impedindo de ir adiante. E por que é que você não está olhando para essa indecisão? Porque talvez ela queira te mostrar algo que você precisa ver. Eu senti uma leve tristeza, eu percebo dor, o boneco sofre. Um dia eu fiz um exercício com uma pessoa. E como aqui eu não trouxe nem o bonequinho, eu vou pegar 2 canetas para serem o exemplo, tá? 2 bonecos aqui, faz de conta. Esse aqui era a pessoa e esse aqui era o fluxo da vida. E aí eu falei assim, o que você sente quando você olha para esse boneco e quando você olha para esse? Ela não sabia quais eram os bonecos. E quando ela me disse sobre o fluxo da vida, ela disse assim, parece, Marina, que o boneco número 2 está esperando o boneco número 1 para fazer algum movimento. E foi muito lindo ela perceber isso, porque significava que o fluxo da vida só estava esperando ela entrar em movimento para que ele pudesse realmente acontecer, ok? E aí tem um grupo de pessoas, né? O fluxo está de costas para mim, não está me vendo, então talvez você não esteja fazendo o movimento para que o fluxo olhe de fato para você. Eu senti solidão, eu senti vazio, eu senti uma sombra. Tem um grupo de pessoas aqui que sente solidão e tristeza. E talvez, pessoal, essa tristeza, olha, são muitas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tem algum outro perdido lá pra cima também. 7 de 60 comentários, né? Mais que 10% sente essa solidão quando olha para o fluxo da vida. E será que essa solidão que você sente está impedindo que você faça a sua vida acontecer, leve a sua vida adiante? Não sei. Outra pessoa sentiu tristeza e abandono junto com essa solidão. E aí pode ser que você também, que está sentindo esse abandono, esteja conectada a essa criança ferida dentro de você. Porque quem pode ser abandonado é a criança. O adulto não pode ser abandonado. É impossível você abandonar um adulto, porque o adulto pode tomar uma decisão. E aí, a criança que se sentiu abandonada, talvez esteja aí, direcionando a sua vida. Você sente solidão, você sente a tristeza, você sente o abandono e você não conseguiu romper essa barreira que talvez esteja impedindo, nesse momento, a sua vida de fluir. E o que eu te aconselho, olhe para isso, porque senão você vai ficar paralisada.
Outra pessoa que se sentiu ali perdida, sem visão, então olhar para essa sensação de estar perdida, né? Tristeza, um ser solitário, sempre tem uma pessoa que sente nada, e aí tá tudo bem você não sentir nada, porque pode ser que você não esteja presente, né, na hora de fazer esse exercício, porque você estava rolando o feed, e aí tudo bem. Então, pessoal, acho que esse vídeo foi mais curto que o da semana passada, foram muito menos comentários também. O que é importante você sair daqui com a informação? Se existe algo na sua vida que não está fluindo, e aqui era o próprio fluxo da vida, mas olha quantas informações que a gente acessou, né? Sentir solidão, sentir tristeza, sentir abandono, sentir vazio, dor, indecisão, julgamento. Isso é um convite para que você olhe para algo que está dentro de você e que você não está vendo. E aí, quando você tem essa percepção dessa sensação, você fala assim, não, peraí. Quando eu olho para o fluxo da vida, eu sinto isso, eu vou olhar para isso, eu vou fazer uma sessão de terapia, eu vou fazer uma constelação, eu vou fazer um processo terapêutico, você vai tomar consciência do que é que está impedindo a sua vida de ir adiante. E quando você toma essa consciência, porque não é só tomar essa consciência aqui, não, gente, é desbloquear esse bloqueio que impede que a sua vida vá para frente, porque o bloqueio está aqui, no emocional, ele não está no mental, não é problema de mentalidade. É problema de emocional. Aí, é claro, depois que você trabalha seu emocional, pode ser que você precise trabalhar sua mentalidade para alguma coisa, mas primeiro você precisa liberar o emocional. Depois que você consegue fazer isso, sua vida começa a fluir. E aí você consegue ir para um outro lugar. Você consegue entrar em movimento, ok? Marina, como é que eu entro em movimento? Decidindo fazer algo por você. E esse algo, né, pode implicar movimentações de verdade, não só internas, né? Movimentação no sentido de você dar um passo para sair da casa dos seus pais, por exemplo, dar um passo, fazer um movimento para mudar a relação com seus pais, possivelmente, né? Fazer um movimento de se posicionar dentro de um trabalho. Então, existem muitas formas que você pode entrar nesse movimento, mas você precisa entender qual é o problema e qual é a ação necessária, ok? Uma forma de você ver isso com muita clareza é participar de uma sessão terapêutica em grupo, que você vai entender quais são os movimentos. Outra forma de você aprofundar um pouquinho mais numa sessão é vir para uma sessão de orientação. Em 1h30 a gente vai explorar tudo que precisa ser visto dentro de você. Ou quando você já tem certeza que você precisa resolver muitas coisas, você vem para um processo terapêutico. Mas você precisa decidir e entender que esse bloqueio vai ficar aí até que você resolva olhar para ele. Muito bem? Muito obrigada pela companhia e até o próximo exercício.